pessoal, você já vai ver a transmissão lá ao vivo por aqui também, tá certo? Bom, o pessoal já está conseguindo ver aqui também. Show de bola. Gente, boa noite. Boa noite, Pai do Senhor. Desculpa a correria, tá, de hoje. Dona Tânia também entrou aqui. O pessoal tá Débora aqui. Deixa eu ver quem já entrou. Tá a Janete, tá o Guilherme, tá a Gabi, tá a Tina, tá Bruno. Samara chegou. Que bom que você veio, Samara. Débora chegou, prima também. É Tânia. Coisa boa. Coisa boa. O pessoal que tá aqui no Instagram, ó. Helder, Line, Teixeira. Pessoal, a gente vai estar fazendo aqui no YouTube, tá certo? Vem pra cá pro YouTube, só entrar para você poder ver a live completa aqui, tá certo? Gente, então vamos começar, né? Já se passaram aqui 7 minutos, então vamos lá. Tema de hoje, provação financeira, né? O que é que Deus espera de você, o que é que Deus quer de você nesse momento, né? Um momento muito atribulado, né? Um momento muito tenso, né? E que cai muito nessa situação, né? Nessa questão da pandemia, nessa crise aí que está acontecendo, na crise econômica aí que já está batendo a porta, né? Que já está chegando e que infelizmente ela tende a aumentar, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essa aprovação e tem um detalhe lá no final da apresentação também que vai ser interessante para você, que eu acho que é um tipo de provação que você não tinha se dado conta ainda, né? Não tinha se dado conta. Então, vamos lá, para começar, o que é uma aprovação financeira, né? A aprovação financeira, né, ou, na verdade, a aprovação no próprio sentido aqui do dicionário, quer dizer o seguinte, é um ato ou um efeito de provar, né, de colocar à prova, né? E também é sinônimo de uma dificuldade, né? Uma situação de aflito, uma situação de sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, né? A fé, as convicções de um indivíduo. Então, não à toa eu coloquei essa foto aqui, né? Dessa foto aqui de um ferreiro, que justamente é para moldar, né? Para aperfeiçoar, né? Para melhorar, né? Essa situação de muita dificuldade, né? Para pôr à prova as condições da pessoa, né? Para pôr à prova as condições da pessoa. E nós somos provados em quais áreas, né? Essa aqui é você, coloquei um sorrisão bonito aqui na cara para poder mostrar para vocês em quais áreas, né? São algumas áreas, na verdade, em que a gente é provado, né? E uma dessas áreas são essas aqui, ó. A gente é provado na área conjugal, né? No casamento da gente, a gente é provado no nosso meio social, no nosso convívio social, a gente é provado também no emocional, na questão física, na questão profissional e também na questão financeira, né? Então, a gente é provado em vários aspectos, né? São coisas que sempre vão acontecer ao longo da vida, não vão terminar agora, né? E às vezes isso vai mudando, né? Às vezes você está sendo provado na área profissional, depois é aprovado na conjugal, depois já vai na física, vai na financeira, né? E a gente vai falar dessa questão financeira hoje aqui, tá certo? Nessa questão financeira. Para que é que serve, né? Para que é que serve uma aprovação, né? Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Hoje a gente vai ler um pouco mais da Bíblia, tá? Eu sei que algumas pessoas não são tão conhecedoras assim da Bíblia, eu também não sou, tá, gente? Estou só querendo dizer aqui também que, assim, eu não sou teólogo, né? Eu sou um cristão, né, que leio a Bíblia e aqui estou compartilhando com você os conhecimentos que tenho aprendido, tá? Então hoje a gente vai manusear um pouco mais a Bíblia, mostrar um pouco mais de versículos, né? Eu tenho um público misto aqui, pelo menos pelas pessoas que eu consigo ver aqui nos comentários. Talvez tenha mais pessoas me vendo e não estão compartilhando, talvez tenha pessoas aí que estão vendo a gravação. Então a gente vai manusear um pouco mais a Bíblia. Claro, eu vou fugir de toda a questão que possa gerar algum tipo de conflito, que meu intuito aqui é falar da Bíblia, mostrar alguns versículos que têm a ver com a nossa vida cotidiana, que tem a ver com o nosso dia a dia e como a gente pode, né, se valer desses ensinamentos bíblicos, né, históricos de milhares de anos para a nossa vida atualmente, né? Então, o que é que a Bíblia vai falando sobre acerca da provação, né? O crisol, né, eu não sabia o que era bem esse nome, mas o crisol é esse aqui, ó, é esse potinho, né, que quando é colocado o ouro, a prata, quando é colocado o metal aí, ele se funde, né? Opa, só um momentinho. Que se funde aqui, né? Então a aprovação serve para separar, né? Separar o quê? Separar os aptos dos inaptos. Por exemplo, você vai fazer um concurso público
E lá vai estar separando aquele que tem uma melhor aptidão daquele que não é, né? Separar os preparados dos despreparados, separar o puro do impuro, né? Quando você está esquentando, existe aqueles programas Febre do Ouro, e eles, quando derretem o ouro, toda a impureza fica em cima e eles vão e tiram. Então isso vai refinando, né? O processo de provação é um processo de separação, né? Daquele que é bom, daquele que é ruim, e também é um aperfeiçoamento, é uma limpeza, uma pureza que está sendo feita, né? Então, o objetivo da aprovação é para isso, né? E diz o seguinte, que o crisol serve para provar a prata e o forno serve para provar o ouro, mas Deus é quem prova os corações, né? Na Bíblia existem muitas passagens falando sobre coração, e naquela época o entendimento que se tinha é o seguinte, né? Que o coração era onde era o órgão responsável pelo centro de controle, né? De todas as decisões que eram tomadas, das vontades, das atitudes que eram feitas, das intenções, dos pensamentos, de palavras. Então, tudo isso aí era pensado, né? Achava-se que era o coração que era responsável. Hoje a gente entende que não é, o cérebro sintetiza todas essas ações, né? Mas se a gente puder transferir numa palavra, essa palavra coração, quer dizer você, né? Então, Deus prova você. Deus prova suas decisões, suas atitudes, suas intenções, seus objetivos, né? Deus prova você. Coração na Bíblia quer dizer isso. Deus te prova não para que ele te conheça, porque ele já te conhece, né? A gente lê, principalmente acho que é o Salmo 39, é o 139, esqueci agora, dizendo que Deus nos conhece desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. E ele tem acompanhado toda a nossa trajetória até agora e também sabe o que vai acontecer. Então, Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe das nossas convicções, Deus sabe do nosso limite, Deus sabe o que a gente suporta, o que a gente não suporta. Então, a aprovação não é para que a gente mostre para Deus o que a gente consegue fazer, porque ele já sabe, né? Uma das intenções da aprovação é para que você saiba qual é o seu limite, quais são as suas convicções, qual é a sua moral, né? Para que você venha cada vez buscar mais o autoconhecimento. Às vezes a gente só se conhece numa situação como essa, numa situação adversa, numa situação de estresse, numa situação que foge da nossa zona de conforto, né? Então, como é que a gente sabe o nosso limite, né? Até onde a gente pode chegar? Só a gente testando. Então, as provações, Deus manda as provações para que a gente se conheça cada vez mais, né? Para que a gente saiba os nossos limites. Então, vamos começar já aqui entrando no assunto da aprovação financeira. Uma situação que a gente é provado, né? Que é justamente uma situação de, por exemplo, quando a gente perde o emprego, né? Acontece o seguinte. Só dar um aviso aqui, pessoal do YouTube. Pessoal que está aqui no Instagram, ó, eu vi Bárbara, Paulo, Raquel, Teixeira. Pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, vem por favor aqui para o YouTube, porque a gente está transmitindo com slides, então uma apresentação muito, muito mais agradável, né? Você vai poder comentar também. Está muito melhor por aqui, tá? Daqui a uns poucos minutinhos eu vou encerrar aqui pelo Instagram, tá? E aí a gente vai ficar só com o YouTube, tá bom? Então, vem para cá todo mundo, entra lá no YouTube, Economia Pessoal, que você já vai ver a transmissão aqui ao vivo, tá bom? Sim, então vamos lá. Eu estava falando aqui, ó. Uma situação em que a gente é provado é uma situação em que a gente perde o emprego, né? Ou quando faz um mau investimento, né? Se a pessoa que o investimento ia dar um certo retorno, não deu. Ou você tem a falência do seu negócio, né? Você trabalha, você tem a sua atividade, você tem o seu negócio, né? A empresa que você abriu, mas chegou a falir. E infelizmente isso vai virando um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Um ciclo, não é nem um ciclo da derrota, mas assim, como tudo é encadeado, quando uma coisa vai acontecendo, ela vai impactando todas as outras. Então, acontece quando a pessoa está nessa situação, né, de estar endividada e a cobrança de dívidas aumenta, a pessoa, como está sem dinheiro, ela tem que recusar compras a qual ela estava acostumada. Então, se ela estava acostumada a comprar certo tipo de roupa, agora ela não vai poder comprar mais, né? Se ela estava acostumada a um certo padrão de vida, ela vai ter que recusar isso. Isso vai mexendo com ela, né? Isso vai mexendo com a vida dela. Ela já não consegue dormir, fica mais ansiosa, fica pensando nisso, como é que ela vai se livrar dessa situação. Aquilo começa a perturbar ela, né? Começa a constranger, né? As pessoas que estão próximas dela, os amigos, os familiares,
já vão vendo que ela não está bem das pernas e vão comentando isso aí, né? Rapaz, fulano não está bem das pernas. E isso vai mexendo, né? Talvez ela tenha que se desfazer de bens, né, que ela acaba de adquirir. Ela vai ter que devolver o carro dela, ela vai ter que talvez tirar os filhos do colégio, se as coisas forem cada vez se intensificando, né, forem se agravando, talvez ela tenha que tirar os filhos dela do colégio particular e colocar num colégio público ou num colégio mais barato. O som ficou baixo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vê aí se tá bacana. Deixa eu tirar aqui. Me confirma se tá beleza o áudio aqui, tá? Me confirma se tá beleza o áudio aqui. Deixa eu só encerrar aqui no Instagram. Show de bola. Pronto. Agora estamos só aqui no YouTube, tá, pessoal? Vamos lá. Tem que tirar os filhos do colégio. Nessa situação se agrava. Se a situação se agrava. Plano de saúde. Se você tinha um plano de saúde, infelizmente você também vai ter que cortar. Se você morava num bairro bacana, talvez você também tenha que se mudar e ir para um bairro mais distante. Então, a gente falando assim em tópicos, parecem, pô, cara, o negócio é ruim, mas na prática isso aqui é devastador. A pessoa fica realmente sem chão. Imagina você estar acostumado com o seu padrão de vida, estar acostumado aqui na sua vida, e aí você do nada, né, você vai ter que abdicar de muita coisa, vai ser um sacrifício, um custo muito grande que você vai ter. Então, a gente falando assim, parece até meio assim ruim, né? Mas na prática ela é muito pior, ela é muito mais agravada essa situação. Você até tenta resolver essa situação, mas nada dá certo. Nada dá certo. Se você foi desempregado, está procurando um novo emprego, nunca aparece uma vaga interessante, né? Sempre aparecem vagas que te exigem muito e pagam pouco, ou não tem aparecido na sua área, né, que você gosta de trabalhar, sempre aparece numa outra área. Se você chega, né, para fazer as entrevistas, várias vezes você é recusado, você não consegue, né, se efetivar numa nova empresa. As pessoas que você conhece, sejam familiares, sejam amigos, né, o network que você foi fazendo, essas pessoas se comprometem com você que vão te ajudar, mas na verdade, na prática ali, isso não acontece, né, ou pelo menos da forma como você esperava. Então isso vai agravando muito mais, né? Como é que você se sente? Você se sente com vergonha, você se sente mal, né, com essa situação, se sente culpado de que você fez alguma coisa, né? Se sente desanimado, não vê perspectiva. Se as coisas, não tem como a gente tirar o dinheiro dos nossos objetivos, tirar daquilo que a gente quer construir, ele envolve tudo. E quando a gente viver num mundo capitalista em que se precise do dinheiro para a gente comprar as coisas, ele vai estar presente em tudo. Se você quer viajar, você precisa de dinheiro. Se você quer morar numa casa, você precisa de dinheiro. Se você quer estudar, você precisa de dinheiro, não é verdade? Então, quando você não tem esse dinheiro ou seca a sua fonte de renda, né, acontece algum infortúnio com você, algum imprevisto nessa magnitude, e você não consegue ver uma previsão, você fica assim arrasado. E você está sendo provado nessa situação, né? Deus vai agravando essa situação para você, para te provar, para que você conheça os seus limites, né? Mas tem alternativas, tem coisas que você também pode fazer. O tema da live é justamente o que é que Deus espera de você nessa situação, né? Existem pessoas que, por estarem tão aflitas, tão desesperadas nesse sentido, a primeira opção que vem à mente é dar cabo da própria vida, né? É se suicidar, porque assim todos os problemas serão resolvidos. E não é bem assim, é verdade? Deus não deseja isso para você. E aqui na Bíblia eu fiz uma seleção de alguns versículos, não é uma estratégia no sentido de uma receita de bolo, né? E também isso aqui está longe de extinguir todos os pontos a serem feitos, mas pelo menos são alguns que eu considerei os principais a serem feitos. Quem está numa situação como essa, no sentido de falta de renda, o que é que ela pode fazer para poder sair bem dessa situação, né? Para poder ser aprovada nessa situação? O versículo de Provérbios diz o seguinte: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas na mão do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Nesse versículo aqui, gente, a gente pensa que a gente está nas mãos, né, do empresário, a gente está na mão do governador, a gente está na mão daquele recrutador, a gente está na mão daquele cliente. Então a gente fica muito apreensivo, né, pensando que a frente da gente ela é responsável ela tem o poder de mudar a vida da gente. Né? A gente coloca muito essa expectativa. Aconteceu uma vez de eu estar desempregado e eu esperava de algumas pessoas com que eu pensava que tinha
uma certa influência que poderia me tirar daquela situação. Mas aquilo que eu imaginava não se efetivava, não acontecia. E esse versículo mostra o seguinte, que o coração do rei, né, que o coração das autoridades, né, como falei lá, o coração é a pessoa, né? Então, o rei está nas mãos do Senhor. Deus é quem manda nele, né? E ele faz o que Deus quer que ele faça. Então, é melhor ser amigo de Deus, que manda no gerente da empresa, que manda no dono da empresa, que manda em todas as coisas, do que ser amigo e se confiar somente naquele político que é influente, naquele teu amigo que tem um network muito grande, naquela pessoa que talvez possa te tirar dessa situação. Né? Eu vou falar um pouco mais para frente de que você deve ir atrás, deve ir buscar, mas aqui eu estou falando no sentido da confiança, de você colocar a sua expectativa, de você colocar, né, as suas emoções nisso aí. Né? A gente tem que entender que acima dele, por mais autoridade que aquela pessoa tenha, ela é submetida a alguém. E esse alguém é Deus, ela se submete a Deus. Então, é melhor a gente estar mais apegado a Deus do que a essas pessoas. Né? Outro versículo diz assim, ó, afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. É plenamente dele. Às vezes a gente está numa situação como essa e pensa que Deus não está vendo, né, o que a gente está passando, que ele não está sentindo, não está se importando com aquilo que a gente está passando. E não é verdade. A Bíblia mostra, não só nesse, mas em vários outros versículos, que Deus se mostra presente, que Deus está vendo o que está acontecendo no seu trabalho, o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo na sua mente. Né? A Bíblia diz que Deus sabe de todos os seus pensamentos. Né? Eu não consigo me lembrar de todos os pensamentos que eu tive no dia de hoje. Deus consegue se lembrar de todos eles e até do que eu pensei ontem, anteontem, desde que eu nasci. Né? Então Deus está nessa situação, né? Deus está junto da gente, se faz presente junto com a gente, mas ele se revela para aquele que confia nele. Então, mais uma vez aqui, falando acerca da confiança que a gente tem que ter no Senhor, né? Ver Ele como uma pessoa que quer nos ajudar, que nos ama e que está disposto a nos ajudar. Outro versículo diz assim, ó, mas Deus é fiel e não permitirás que sejas tentado além do limite que possais resistir. Como eu falei, Deus sabe a tua estrutura. Então, essa situação que você está passando, ela vai ter um fim, ela vai se encerrar. Isso é um ciclo que precisa acontecer na sua vida, mas que ele vai acabar, ele não vai durar para sempre. Né? Deus conhece a sua estrutura, mas ele também quer que você conheça os seus limites, né? Quer que você saiba como você se comporta numa situação de adversidade, numa situação fora da sua zona de conforto. Será que você vai colocar nele a sua confiança? Será que você vai poder descansar? Como é que você vai ficar, né? Em situações como essa, né? Em situações críticas, que a gente vê como se comportam, né? As nossas atitudes, né? Quando você está numa situação muito ruim, os seus amigos também são provados, né? Você vê aquelas pessoas que estavam acostumadas a sair com você, que saía para lanchar, saía para brincar, para viajar, para passear, mas agora porque você está sem dinheiro, talvez elas não te acompanhem mais. E alguns poucos amigos são aqueles que ainda te mandam uma mensagem, vai na tua casa, vai te visitar, vai saber como é que você está. Então são em momentos como esse que as suas amizades vão sendo provadas, né, que a atitude delas vão sendo provadas, e Deus também faz isso junto com você, né? Deus também faz isso junto com você. Outro versículo diz assim, ó, eis que Yahvé, o Senhor, é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quanto nele confiam. Mais uma vez, eu trouxe aqui bastante versículos falando acerca da confiança que a gente tem que ter em Deus, porque para aqueles que confiam em Deus, ele se revela como um refúgio, né? como um porto seguro que traz paz, né? Um momento muito turbulento, as emoções da gente fluem bastante no sentido que a gente não sabe o que fazer, né? A prioridade, a renda que a gente tinha não tem mais e a gente se desespera muito e a gente precisa de algo firme, né? As coisas ficam muito voláteis, ficam muito inconstantes, mas Deus se apresenta aqui como um bom refúgio, né? Como um porto seguro, como uma rocha firme, como algo que pode te dar proteção, pode te trazer paz. E num momento como esse, isso não tem preço, né? Uma amizade sincera, uma amizade forte, não tem preço coisas como essa, né? E outro versículo diz assim, ó,
De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? O que eu falei aqui, gente, eu falei acerca da gente confiar em Deus, né, que a gente tem que ter a nossa confiança depositada nele, que a gente não deve ficar olhando para as pessoas que estão à nossa frente, para o recrutador, para o empresário, para o advogado, para qualquer autoridade que esteja ali na frente da gente, né, a gente tem que confiar no Senhor que ele vai abrir as portas da gente. Te falei que isso vai ter um fim, que esse ciclo, por mais ruim que seja, por mais doloroso que seja, ele vai ter um fim, né? Deus determinou que ele vai ter um fim e que você, se confiar nele, se depender dele, você vai estar seguro, você vai estar em paz, você vai estar em calmaria. Porém, esse versículo eu trouxe aqui justamente para que você não fique de braços cruzados numa situação como essa. Não é porque você está orando, não é porque você está lendo a Bíblia, não é porque você está conversando mais com Deus que agora ele vai resolver tudo como se fosse um passe de mágico. Não é bem assim, pelo menos a leitura que eu faço da Bíblia é que assim, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, mas a gente também tem que se mexer, a gente tem que se mover, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte em casos como esse, né? Então, se você está desempregado e precisa de um emprego, então você vai ter que fazer o que nesse momento? Você vai aprimorar o seu currículo, você vai ver como é que faz um bom currículo, você vai fazer cursos de aperfeiçoamento, né, cursos de qualificação. Aproveita esse momento aí da quarentena, esse momento que você está isolado aí dentro de casa, aproveita para estudar. Hoje tem uma gama de cursos na internet que você pode se qualificar. Você pode pesquisar mais bancos de vagas, né, onde estão se oferecendo empregos, né, você pode abrir o seu LinkedIn, no caso, para poder achar mais vagas. Você também pode, né, debruçar melhor suas ideias, né, digamos que você seja um empreendedor, não sabe o que fazer nessa situação, então você coloca a sua cabeça para funcionar, né? Coloca a sua mente para funcionar. Sempre vai se perguntando o seguinte: o que é que eu posso fazer para sair dessa situação? O que é que eu posso fazer? Quando você pensar dessa forma, a sua mente vai trabalhar em novas ideias. Então você vai deixar de ver o problema e vai começar a ver mais a solução. Então sua mente vai se tornar cada vez mais criativa nesse sentido, né? E você vai ficar atento às oportunidades. Existem casos como esse, por exemplo, num momento desse de pandemia, faltou máscaras. E eu conheço várias pessoas que começaram a costurar máquinas em casa e começou a vender. É uma oportunidade que apareceu para elas nesse momento, né? Então, ficar atento às oportunidades também é primordial no momento como esse. Então, a gente tem que confiar em Deus, tem que orar, tem que buscar, tem que depositar nossa confiança em Deus, mas colocar a nossa mente para trabalhar. Se você não ocupar a sua mente com coisas produtivas, você vai dimensionar maior o problema. Você vai fazer o problema que já é grande maior ainda. E aí você vai entrar num desespero, você vai travar. E isso não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para sua família, né? Para sua mulher, para o seu filho, para os seus pais, com quem você convive perto. Né? Você vai estar uma pilha de nervos, de ansiedade, de estresse. Então, é muito importante você se mexer num momento como esse, tá certo? Gente, o ritmo tá bacana, tô falando rápido, tô falando devagar. Eu acho que, não sei se travou aqui o chat para mim, mas pelo menos eu tô vendo aqui, deixa eu ver aqui como é que tá o chat, deixa eu mostrar para vocês. No chat aqui eu tenho algumas pessoas aqui falando, mas tem um tempinho, então eu tô achando isso, né? Conversa aqui nos comentários, gente, só para eu saber se tá tudo bacana, né? Às vezes eu vou me envolvendo aqui com conteúdo e não vou acompanhando um pouco do que vocês estão falando, né? Vocês têm algum comentário, alguma coisa a fazer aqui acerca desse assunto? Posso ir adiante? O que é que vocês me dizem? Alguém? Opa, pronto, chegou agora. Gente, tô com delay, tá? Então fiquei mudo aí um pedaço, porque justamente eu tava vendo esse delay aí que tá acontecendo, tá certo? Show, show de bola, gente. Bom que vocês estão por aqui. Show, bacana. Bacana. Estou vendo aqui os comentários de vocês, justamente para eu saber se está dando tudo certo na transmissão, tá? Obrigado, gente. Show de bola. Então vamos continuar, certo? Estou vendo aqui os comentários de vocês, mas vamos aqui continuar. E eu trago aqui para você uma situação um pouco diferente, tá? Eu te falei aqui, deixa eu mudar aqui a tela.
Eu te falei aqui, ó, das pessoas que estão sendo provadas por falta de recurso, tá? Eu te falei aqui das pessoas que estão sendo provadas por faltas de recurso, né? Então, mas tem também um outro tipo, né? Um outro público, um outro grupo de pessoas que também são provadas, mas que a gente não percebe muito isso, né? Seja isso que está acontecendo com você ou de alguma pessoa que você conhece, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação, que eu quero te mostrar justamente que público é esse. Que público é esse que também é provado e a gente não percebe. A gente fala muito dessa pessoa que está sem emprego, né? Dessa pessoa que está sem negócio, que está sem renda. Essa pessoa está sendo provada, né? Essa pessoa está sendo passando por um deserto e tudo mais. Mas tem um outro público aqui que também passa por provação financeira. Também passa por provação financeira. E esse público aqui, ó, são os ricos. Os ricos também são provados. E eu acho até que eles são mais provados, né? Eles são mais provados do que aqueles que são pobres. Isso é um pouco diferente. Se você até pesquisar na internet, você não vai achar muito aqui falando dessa aprovação dos ricos, não. Você vai ver muito a questão da dificuldade financeira, da aprovação no sentido de que, poxa, as coisas estão ruins. Mas será que Deus prova quando as coisas estão boas também? O que é que vocês acham? Vocês acham que Deus prova também quando as coisas estão boas? Quando você está trabalhando, quando você está ganhando mais dinheiro? Você se considera provado nessa área ou não? O que é que vocês me dizem? Tem um delayzinho aí no chat. Daqui a pouco eu vou ver o que vocês estão falando. Mas a gente é provado sim. A gente é provado sim. Os ricos também são provados, né? Os ricos também são provados. Você está lá no seu trabalho, né? O patamar onde você está, sem dúvida, foi por mérito, né? Você deve ter estudado pra caramba. Você fez um concurso público, né? Um concurso difícil. Você foi promovido lá no seu trabalho, né? Foi trabalhando ali, fazendo suas horas extras, foi pensando em formas da empresa ser mais lucrativa. Você foi visto lá pelo seu gerente, pelo seu diretor, e agora você foi promovido, né? Você era um auxiliar, agora você é um líder, é um encarregado, é um supervisor. Agora você virou um gerente, você virou um superintendente, você virou o diretor, né? Você teve uma ideia, e essa ideia foi muito boa, você desenvolveu um produto, você viu uma forma de atingir o seu público, né? O público que era alvo para você, e esse negócio foi crescendo, e você foi sendo muito bem próspero, né? Você foi sendo próspero. Agora que estou vendo os comentários aqui de vocês, ó. Nos comportamos na bonança, quanto mais é dado, mais é cobrado. Estou vendo agora, a gente está com um delay aqui, monstruoso, mas eu estou conseguindo ver tudo aqui que vocês estão falando, tá certo? Então, essa situação aqui, ó, pessoas que têm o seu mérito, né? Aqui não estou excluindo em nada o mérito, aqui não tem nada de errado. Você estudar é saudável, você deve fazer isso, buscar se qualificar, né? O seu negócio, aprimorar ele, você ver formas melhores de atingir o seu público, de você vender o seu produto, de você vender o seu serviço, a sua ideia, né? E isso aqui se resulta em mais dinheiro para você, é óbvio. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ter. Né? Essa aí é uma lei que Deus colocou aí desde que o mundo é mundo, a lei da semeadura e da colheita. Né? Quando você semeia, você, além de ser obrigado a colher aquilo que você plantou, você colhe de forma abundante. Então, se você está plantando esforço, se você está plantando dedicação, você vai colher esses benefícios. Né? Você vai colher as promoções do seu trabalho, você vai colher mais dinheiro. E esse dinheiro, né, a gente vai usar esse dinheiro. Né? A gente vai usar o dinheiro para viajar, para mudar de casa, para trocar de carro, para mudar de colégio os filhos, né? Se o filho está no colégio público, você bota no particular. Se está no particular, você coloca no particular que seja melhor, né? Para comprar roupa, para comprar sapato, para comprar eletrônico. Gente, você vai usufruir do dinheiro, né? Você vai usufruir do dinheiro. Poxa, você trabalhou para caramba, né? Se dedicou, ralou, enquanto os seus amigos lá, os seus familiares, os seus amigos estavam descansando, estavam bem à vontade, bem confortável lá na sua situação, você continuou trabalhando, não descansou, e agora você está usufruindo desse sacrifício, usufruindo desse esforço que você fez, né? Do plantio que você fez lá, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás. Então é justo você agora desfrutar, né?
Muitas pessoas veem somente aquilo que você está colhendo, mas não vê quando você semeou, não vê a hora que você acordou, não vê o esforço que você teve para fazer. Então, as pessoas veem muito a colheita, mas não vê o plantio, né? Mas você que trabalhou, você que se esmerou, você que pôde crescer, né? Você está aqui viajando, está usufruindo desse dinheiro. Isso não tem nada de errado, gente. Reitero aqui. Não tem nada de errado nisso, né? Opa, deixa eu pegar aqui a outra apresentação aqui. Um segundinho. Pronto, chegamos. Bom, então, tá uma situação muito confortável para você, né? Você estava acostumado a estar nessa situação, né? Você vai aumentando o seu padrão de vida natural, quando você vai ganhando mais dinheiro, você vai aumentando o seu padrão de vida e você fica numa situação muito confortável. Você fica numa casa boa, né? Você come bem. Ó, essa foto foi proposital, né? Olha como é que tá. Olha o cabelo da mulher. Eu sei que a mulherada aí gosta muito de cuidar do cabelo. Então, se você tivesse mais dinheiro, eu acho que você ia trabalhar melhor no seu cabelo. Você ia pintar, você ia fazer os procedimentos aí que vai não sei nem o nome, né? Você ia usar o seu dinheiro nisso. Você ia morar numa casa bacana. Olha essa casa aí como é legal, né? A pessoa também é confortável. Eu estou imaginando que isso aí, ó, é uma quarta-feira, 4 horas da tarde, né? Essa pessoa nem está trabalhando aí, ó, tá tranquila, não tem que pegar ônibus, não tem que andar de bicicleta, não tem que andar de moto, né? Não pega trânsito. Essa pessoa está nessa situação, ó, tá descansando, pensando na vida. É uma situação muito confortável, gente, né? É uma situação muito confortável e ela trabalhou para que isso acontecesse, né? Mas ela está sendo provada por Deus nesse momento também. Porque tem uma coisa que chama a atenção, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E o meu próximo? Ela tá bacana, ela tá bem. Mas e o próximo? A pessoa que está perto dela. Será que o amigo dela que, sei lá, estudou e foi um grande amigo de infância, será que está bem? Será que as pessoas que estão na igreja dela ou que trabalham na empresa dela, as pessoas que estão ao redor dela, será que estão numa situação confortável também? Então, eu percebo que as pessoas que estão numa situação como essa, elas meio que esquecem os momentos de dificuldade, esquecem que um dia não tem dinheiro para comprar sapato, não tem dinheiro para comprar comida, né, que precisou da ajuda de uma pessoa e essa pessoa negou. Quando a pessoa está no momento da bonança, dá um tilt, dá um branco, ela esquece. Então, como aquelas coisas aconteceram de forma boa para ela, como ela trabalhou, como ela conseguiu vencer, os outros também agora têm que trabalhar, têm que vencer e cada um por si. É uma visão muito individualista nesse negócio. E Deus está nesse propósito, Deus está provando também nessa bonança. Então, tem gente que ganhava pouco e foi provada lá nessa situação, e agora ela está ganhando mais e também continua sendo provada, que não mudou, né? E temos aqui alguns versículos também para falar do que é que essas pessoas devem fazer, né? As pessoas que estão no momento de bonança, como é que elas devem se comportar nesse momento. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Aqui é falando que, embora você trabalhe, embora que você cresça, né, você deve continuar humilde. Você deve reconhecer que foi Deus que te deu a tua inteligência, a força, a disposição que você teve para trabalhar, os insights que você teve, aquelas sacadas que fez você ser muito bem sucedido numa negociação. Rapaz, quem fez isso aqui foi Deus por você. Você não fez tudo isso sozinho. Então, você deve reconhecer a parte de Deus nesse negócio. Né? Você teve sua parte de que você cresceu, de que você pensou, de que você foi ali na parte prática, mas existe uma pessoa que lhe deu condições para que você pudesse fazer isso. Né? Lá no livro do Êxodo vai falando acerca da capacidade que Deus foi dando a cada um para a construção do tabernáculo. Né? O tabernáculo é a primeira igreja que foi criada no mundo. A primeira igreja a ser construída foi o tabernáculo. E ali foi recolhido ali muito ouro, muita prata, muito bronze, para fazer, né, toda essa estrutura. E Deus ali reuniu pessoas que estavam
capacitadas para trabalhar dessa forma. Então eram artesãos, eram ourives, pessoas ali aptas a trabalhar com esse material para poder fazer estátuas, para poder fazer portas, para poder fazer bacias, trabalhar com esse material, né? Então foi Deus que deu a capacidade, foi Deus que deu a habilidade e certamente você tem uma habilidade, Deus te deu uma habilidade, né? Então você, quando tiver conquistado, né, quando você estiver galgando aí cada degrau nessa tua jornada, né, nos objetivos que você quer alcançar, sempre coloca Deus, ou sempre diz que foi Deus que te deu força, sempre reconhece o nome de Deus, né? Sempre reconhece o nome de Deus. Outro versículo diz assim, ó: quem deposita a confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará. Olha, gente, se eu pudesse fazer uma live aqui só falando sobre isso, já dava aí meia hora, já dava uma hora para falar só desse versículo, né? Eu quis sintetizar aqui para vocês. Na Bíblia tem vários exemplos falando de pessoas que confiaram nas suas riquezas. Eu aqui trouxe 3 situações de pessoas que confiaram nas suas riquezas e que se deram mal, né? Pessoas de tempos diferentes, né? Eu trouxe aqui uma pessoa do Antigo Testamento, eu trouxe uma pessoa aqui dos tempos de Jesus e trouxe uma pessoa também lá do Apocalipse, lá do fim dos tempos, né? Mostrando essa confiança que se tem nas riquezas, né? Um exemplo aqui, ó, o exemplo de Salomão. O exemplo de Salomão. Salomão, deixa eu até ver melhor que vocês, deixa eu ficar maiorzão para vocês. O exemplo aqui de Salomão. Salomão, gente, era um cara que eu sei que tem pessoas aqui que não conhecem a história de Salomão. Salomão era o filho de um rei que se chamava Davi, foi o maior rei que existiu de Israel. Então esse cara era um cara riquíssimo, né? Se você abrir a sua Bíblia aí, seja a sua Bíblia católica, seja a sua Bíblia evangélica, se você abrir aí nesse livro de Eclesiastes 2, né? Eclesiastes capítulo 2, você vai ver ele narrando todos os feitos, né? Tudo aquilo que ele tinha projetado e o que foi que ele alcançou. Você vai ver lá que ele disse, olha, eu era riquíssimo e eu fui atrás de prazer, eu fui atrás daquilo que dava satisfação, aquilo que valia a pena acordar todos os dias, um propósito para viver. Aí ele fala, olha, eu fiz vários negócios, eu construí celeiros, eu estoquei alimentos, eu construí casas, eu construí jardins, eu construí palácios, eu tive muitos escravos, eu tive muitas escravas, eu tive muitas mulheres. Tudo o que eu quis, eu conquistei. Não teve uma coisa que eu pensei e não aconteceu. Salomão era um cara riquíssimo, um dos homens mais ricos de todo o mundo. Então você imagina aí hoje, se a gente trouxesse para o dia de hoje, um bilionário, né? Se você pegar aí o dono da Amazon, se você pegar o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, se você pegar o Bill Gates, se você pegar esse pessoal aí que é bilionário, tudo o que eles pensarem, né, eles poderiam realizar. Esse era o cara Salomão. Salomão era esse cara. E aí ele foi vendo que ele construiu tudo, mas ele não se sentiu satisfeito. E aí ele começou a pensar, cara, o negócio não está nos bens, então eu vou começar agora a estudar. Então ele começou a estudar a mente humana, começou a estudar filosofia, começou a estudar psicologia, foi entender o que é que acontecia, e ele foi vendo que, cara, isso aí é bacana, isso aí me faz inteligente, mas isso me dá reconhecimento, mas isso também não é tudo, né? Não tem propósito. Então a gente vê esse cara que conquistou tudo o que muitas pessoas da nossa geração hoje querem, ele conquistou tudo isso e disse, cara, não vale a pena, né? Não é tudo aquilo que você imagina. Não é tudo aquilo que você imagina. Deixa eu voltar aqui. Não é tudo aquilo que você imagina, ó. Eu me decepcionei. Olha aqui o texto. Eu me decepcionei, cara. Eu pensei que eu ia viver plenamente. Eu ia viver num estado de flow, né? Como tem uma pesquisa que vai mostrando esse estado assim, de êxtase, né? Em que você tem a sua vida ali, cara, fantástica, quase delirando, né? Mas não foi isso que aconteceu. Outra passagem lá nos tempos de Jesus foi essa aqui, ó. O rico insensato. Essa passagem é a seguinte. Estava Jesus falando lá com os seus discípulos, e aí chegou um homem dizendo, Jesus, meu pai morreu, e meu irmão agora está com a herança, fala com meu irmão para ele dividir a herança comigo. E aí Jesus vai, olha, eu vou contar aqui para você uma história, né? Vou contar uma parábola aqui para você, que é a do rico insensato, que era um cara
bastante rico, né, que tinha sido muito bem sucedido na sua colheita, no seu negócio, e ele tinha estocado, né, era muito agrícola naquela época, né, então ele tinha vários alimentos estocados e ele teve uma produção gigantesca e agora ficava dizendo, o que é que eu vou fazer com todo esse dinheiro, né, com todo esse alimento agora que eu consegui ter nessa colheita. Meus celeiros já não cabem mais, já estão ali topados, não dá para fazer mais nada. O que é que eu vou fazer? Eu vou desconstruir, eu vou derrubar tudo que eu construí e vou fazer tudo novamente. E aí eu vou viver a vida folgadamente, porque eu tenho dinheiro suficiente para isso, eu tenho bastante dinheiro, então isso está tranquilo. E Jesus vai e adverte aquele homem o seguinte, cara, você dedicou muito tempo da sua vida para o aspecto profissional. Mas como é que está a sua vida profissional, a sua vida espiritual? Se hoje mesmo você morrer, cara, você vai para onde? Jesus meio que dizendo nesse sentido, né? Dizendo que a gente tem que desenvolver sim a nossa área profissional, de que é lícito, de que é proveitoso, de que é bom, mas que não se deve esquecer também o lado espiritual, não se deve esquecer de Deus só porque você tem dinheiro, né? Outra questão aqui é essa cidade aqui, ó, não é nenhuma pessoa, é uma cidade aqui, ó, essa cidade aqui de Laodiceia. Eu não vou me recordar como é o nome, né, dessa cidade hoje, como é o nome desse país hoje. Mas essa cidade, ela era bastante rica também. Ela produzia uma lã preta, né, que era tinha um alto valor do mercado. Era tipo, não era como o petróleo, mas ela tinha um valor agregado muito grande, né, para aquela época. A ponto de, uma vez um terremoto aconteceu nessa cidade, devastou toda a cidade, e aí com os próprios recursos ela pôde se erguer novamente, porque ela tinha bastante dinheiro. Né? Você imagina aí um caos como esse agora que está acontecendo do corona aqui no estado do Rio Grande do Norte, o governo federal queria ajudar e o governo, não precisa não, pode ficar tranquilo, não precisa do seu dinheiro não, porque a gente tem tanto dinheiro aqui que a gente se ergue normalmente. Né? A gente vai fazer as transferências de recursos aí, a gente vai isentar as empresas dos impostos, pode ficar tranquilo. Essa era a cidade de Laodiceia, só para você ter uma ideia. Então, nessa cidade aqui, o anjo lá, né, que é uma visão que tenha sido feita, é o seguinte, pessoal de Laodiceia, vocês pensam que não precisam de mais nada só porque vocês têm dinheiro, mas vocês estão completamente errados. Vocês não sabem que estão sendo miseráveis, vocês são como pobres, vocês estão cegos, vocês não veem nada, vocês são nus, né, diante de Deus, assim, vocês não têm nenhuma atitude digna, né, digna do reconhecimento de Deus, porque você pensa que porque tem dinheiro você não sente falta de mais nada. Você não sente falta de mais nada, né? Opa. Então vamos voltar. Vamos ver aqui, ó. Outro texto que diz o seguinte, ó. Esse texto aqui de Timóteo, né? A gente já tá encerrando. E diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositar na incerteza das riquezas, ó, aquilo que eu falei anteriormente. Mas deposite, né, a sua esperança em Deus. Por quê? Porque Deus nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Eita, esse versículo aqui é fantástico. Né? Eu nem terminei de ler ainda. Eu vou terminar de ler aqui com você. Mas só esse trecho aqui, ó, vamos ler novamente. Ordena aos que são ricos no presente mundo, né, os ricos de hoje, né, que não sejam orgulhosos, porque tem muito rico que é orgulhoso. É claro que o orgulho não tem nada a ver com a situação financeira. Eu conheço pobre que é orgulhoso, né, e eu sei que tem rico também que é orgulhoso. Mas não depositem a sua esperança na incerteza das riquezas. Te falei aqui, ó, falei 3 exemplos agora de pessoas que confiaram nas suas riquezas e que deu tudo errado. Né? Mas confie em Deus, porque Deus concede tudo o que se precisa, né? Para viver satisfeito. É Deus quem dá a satisfação de você viver. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Dessa aprovação aqui da abundância financeira, se eu pudesse dizer para você, Joás, qual é o tema-chave? É esse versículo aqui. Né? 1 Timóteo 6, 17 a 19, vai falando justamente como é que os ricos devem se comportar. Por mais dinheiro que você tenha, você não deve colocar a sua confiança nisso. Deposite a sua confiança em Deus. Mas não somente isso, assim como o pobre lá.
além de orar, além de pedir, ele também tinha que trabalhar, também tinha que se desenvolver para poder, né, fazer a parte dele, para manter a sua mente ativa. Aquele que é rico também tem que fazer algo semelhante. Só que o rico ele vai fazer o seguinte: o rico ele vai fazer aqui, ó, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. Não é só rico de dinheiro, é rico em boas obras, fazer o bem, né? Fazer caridade, ver o pobre, né? Ver o desassistido, ver o idoso, ver o órfão, ver essas pessoas, né? Ser sensíveis. Lembra que eu falei lá das pessoas que eram ricas e ficaram frias porque estavam numa situação muito confortável, né? Pensou que ela vive num mundo paralelo. Então Deus diz aqui, ó, que sejam sensíveis, né? Que sejam solidários, que sejam generosos, que vejam o próximo, que ajudem o próximo. Deus te abençoou e espera que você ajude outras pessoas também. Lembra quando você estava lá numa situação ruim, quando você estava sem dinheiro, quando você precisava que alguém lhe estendesse a mão e ninguém te ajudou? Se Deus te fez prosperar, Ele quer que você faça aquilo que não fizeram com você, aquilo que você gostaria que tivessem feito com você. Quando você estava numa situação de desemprego e precisava do emprego, agora que você tem sua empresa, por exemplo, dê mais empregos para as pessoas, né? Veja a situação, se importe com essas pessoas. Nem todo mundo vive, né, na condição que você vive hoje. Então essas pessoas precisam da sua ajuda. Como eu te falei lá, ó, todas as autoridades estão submetidas a Deus. Você não está fora disso, não. Você que é empresário, você que galgou muitos degraus aí na sua carreira, você não está longe dos olhos de Deus, não. O olho de Deus que vê o pobre, que vê a situação do pobre, também vê a situação do rico, também sabe como é que o rico pensa, como é que o rico se comporta, quais as atitudes que o rico está fazendo a respeito do dinheiro que Deus deu a ele, né? Então, se fizer essas coisas, né, se você agir dessa maneira, o que é que vai acontecer com você? Você vai acumular um valioso tesouro para você, um firme fundamento do que era o que há de vir, e assim alcançará uma verdadeira vida. Você vai ter uma vida muito plena aqui na Terra e, posteriormente, também você vai viver também num lugar muito melhor, que eu acredito que é o céu. Eu acredito que é o céu que está o que há de vir depois, né? Essas obras que você faz, elas vão pesar nisso, né? Vão pesar nisso também. Então, vamos só mais um pouquinho, só para concluir. Aqui, como eu falei, é da generosidade, se importar, né, de ajudar o próximo. Deixa eu ver aqui. Bacana. E a recompensa, gente. Aqui eu acho que são os últimos slides já. Quais são as recompensas das pessoas que foram aprovadas, né? Qual que é a mensagem geral, né? Te apresentei aqui o grupo de pessoas que... Te apresentei aqui o grupo de pessoas que estão sendo provadas pela escassez de dinheiro. E falei também as pessoas que estão sendo provadas pela abundância de dinheiro, né? E qual é a recompensa agora, né? Qual é o desfecho final, qual é a mensagem central dessa nossa live aqui. Teve um tempo lá na Bíblia, que está registrada lá no livro de Êxodo, né? Que é justamente o livro que retrata a migração de todo o povo israelita, né? Que era o nome do povo, né? A nacionalidade do povo. Então, eram cerca de milhões de pessoas que estavam ali trabalhando no Egito. Eu acredito que foram essas pessoas que construíram as pirâmides, que fizeram todos aqueles templos vultuosos naquela época do Egito, que fez o Egito prosperar muito. Todo esse grupo de pessoas, né? Toda essa multidão de gente, né? Estava com promessa de herdar uma terra boa, né? Que se chamava as terras de Canaã. Era uma terra onde a produtividade, né, do solo era muito grande, então você colhia muito bem, né? O que você plantava dava muito certo, então era uma promessa de Deus que aquilo ia ser muito próximo. Só que para você sair do Egito para Canaã, você ia ter que atravessar isso aqui, ó. Você ia atravessar um deserto, né? Você ia atravessar um deserto, areia para tudo que é lado, sol para todo que é lado, de noite frio para tudo que é lado, né? Sem nada, né? Só areia para tudo que é lado, só areia, calor e frio de noite, né? Então, por 40 anos, esse povo passou aqui, ó, andando, né? A história é um pouco longa, mas eles passaram 40 anos aqui andando, né? Aqui existia tanto ricos como pobres. Aqui tinha gente que era escravo, trabalhava ali para alguém, e tinha gente que era rico, que tinha vários escravos, gente que tinha propriedade, gente que tinha prata, gente que tinha ouro, gente que tinha bronze, joias preciosas, tinha rico e tinha pobre aqui, certo?
Mas acontecia o seguinte, eles estavam numa situação que não tinha alimento. Como você pode ver aí, ó, deserto, não tem nada, não tem nada. Então eles estavam nessa situação. E os dois estavam se queixando a Deus disso. Deus, a gente quer comer carne, a gente quer comer carne, faz tempo que a gente não come carne, a gente queria, seria tão bom, papapá, pipi, mostrando isso aí. Né? É interessante mostrar que nessa passagem aqui, nesse episódio, o dinheiro não vale nada. O pobre não podia comprar carne porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar carne. Mas o rico também não podia comprar, por mais dinheiro que ele tivesse, por mais joia que ele tivesse. Ele não podia comprar carne porque não tinha ninguém para vender. Não tinha mercado aí, tá vendo? Então eles vão e pedem alimento a Deus, né? Ficam ali reclamando e tudo mais. E Deus vai e manda o maná. Maná era umas gotículas, né? Era como um orvalho que caía pela manhã, né? E ia cair uns floquinhos ali como se fosse uns bolinhos de arroz, né? Que as pessoas juntavam isso e comia. Era algo realmente milagroso que aconteceu somente nessa época. E aí se chamava maná, né? Que realmente quer dizer o que é isso, né? A pessoa acordou num dia, viu aquilo lá em cima do deserto, em cima do orvalho lá, um negocinho, e quando eles comiam, aquilo alimentava eles, e isso se chamava maná porque era o que era isso. E esse foi o alimento desse pessoal aí de Israel por 40 anos. Né? Eles foram se alimentando disso por 40 anos, todos os dias, todos os dias. E a mensagem é que essas pessoas que estavam ali num momento de deserto, num momento de provação, que elas têm que colocar Deus no centro. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, né? Se você está na escassez ou se você está na abundância, você tem que colocar Deus no centro das suas atitudes. Né? Deus está provando, né, o seu coração, está provando você, como é que você se comporta num momento como esse. Será que você vai se desesperar? Vai pensar que tudo está perdido? Vai pensar que não tem solução? Ou vai pensar que a situação está tão boa que eu não preciso me preocupar com nada? Né? Não preciso mais de Deus porque eu já tenho dinheiro, já tenho tudo que eu preciso, tudo aquilo que eu sempre imaginei. Né? Deus diz isso, Deus prova a gente para que a gente viva melhor aqui na Terra. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o melhor investimento é o céu. Não tem coisa melhor do que você investir, do que você fazer suas obras visando o céu. O segundo melhor investimento é aqui na Terra. Porque para você viver da melhor forma possível aqui na Terra. Esse é o objetivo de Deus. Deus quer que você vá para o céu, mas quer que você também viva de forma plena aqui na Terra. Então, para você viver de forma plena, você tem que ser provado e aprovado nessa situação. Eu tenho certeza que se você abordar, praticar esses pontos aqui, alguns desses pontos que foram tratados nessa live, que você vai ter uma vida muito mais abundante. Você vai ter uma vida muito mais abundante aqui na Terra. E posteriormente aqui no céu. Certo? Deixa eu ver o que é que temos mais. Acabamos. Olha, gente, foi rapidinho. Né? Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui nessa live. Né? Hoje é quarta-feira, já são aqui 8h30. Então, muito obrigado por sua atenção. Aqui são meus contatos, aqui minhas redes sociais. Se você ainda não deu o seu gostei aqui na live, por favor, já deixa o seu gostei. Se você não se inscreveu ainda aqui no YouTube, já deixa aqui a sua inscrição, né? Para que vá também divulgando um pouco mais essa rede social. Meu Instagram você já conhece, Economia_Pessoal, lá eu vou postando conteúdos diários para você se informar cada vez mais. Aqui está meu telefone também, né? Se você quiser me mandar um zap, se você quiser me